Glória a Deus. Mateus 13 é o primeiro. Aí já vou falar já o versículo, tá? Aí a gente vai voltar um pouquinho, porque esse é o primeiro. A gente vai voltar um pouquinho para Mateus 6. Aí você deixa marcado Mateus 13. Sua Bíblia tem essa marcaçãozinha aqui? Quem tem aqui? Fica mais fácil. Aí você vai lá para Mateus 6, aí deixa marcado. Eu amo a palavra do Senhor. Eu amo ler a palavra do Senhor. Ó, me senti o Marcos Feliciano agora, hein? Na hora eu comecei a falar, soltou o pad ali. Viu isso aqui? Eu amo a palavra do Senhor. Eu amo ler a palavra do Senhor. Bem novo ali de conversão, né? Eu tenho essa cara de menino, mas já tenho 40 anos já. E aí o que acontece? Bem novo ali na conversão, eu já aprendi nas escolas bíblicas da vida aí, o primeiro contato assim que eu tive já era lendo ali, né? E aí eu lembro bem que tipo as leituras que eu fazia geravam um pouco de temor, mas mais pavor do que temor. Eu li algumas coisas ali pontuais, acredito eu que o próprio Espírito Santo conduzia essa leitura, e aquilo ali me gerava pavor. E aí eu comecei a ficar com medo do que estava escrito ali, mas depois o Espírito Santo foi revelando ali, foi acalmando, foi entendendo que em Jesus nós estamos tranquilos, né? Amém? Quantos estão em Jesus aqui? Glória a Deus. E então eu peguei amor pela palavra do Senhor. Olha só que interessante que veio na minha mente agora para falar. O inimigo ele é tão sujo que em tudo ele quer nos atrapalhar no relacionamento com Deus, em tudo. Então eu comecei a ir para a igreja, eu já peguei amor pela palavra. Eu lembro que eu não era o ir no culto em si, porque eu sou mais acanhado, então o estar no meio de muitas pessoas, principalmente nas igrejas lá atrás lá que eu ia, né? Você chegava na igreja como visitante, aí a pessoa o pastor fazia você levantar da cadeira. Quantos aqui já passou por isso? Né, Luciano? Fazia você levantar da cadeira e falava assim: vamos receber o irmão. Aí começava a cantar, né? Visitante, é assim. Imagine eu com essa minha coragem toda aqui de e aí o pastor fazia eu levantar na igreja. E eu comecei a ir na igreja, uma Assembleia de Deus que ficava perto da minha casa. E essa Assembleia de Deus era a sede do campo que tinha, né? De uma das Assembleias de Deus, porque eu sei que são várias, né? E ela era a sede, então imagina só, era a sede, então era uma igreja bem grande, era uma igreja que tinha uma galeria, então era no mínimo umas 500 pessoas que iam ali de domingo. Então eu comecei a ir para a igreja, e aí eu ficava com medo na hora que não era eu o único visitante, mas mesmo assim, eu achava que era só para mim, né, que estava todo mundo levantando ali, que eu queria igual um avestruz, colocar a cabeça dentro de um buraco. Mas enfim, o ir para a igreja era um pouco assustador também, mas aí a palavra, eu me apaixonei pela palavra, né? Comecei a ler e aquilo começou a transformar aqui dentro. E eu sempre conto esse testemunho. Assim que eu me converti mesmo, aceitei a Jesus, ou o Senhor me aceitou, eu comecei a ir junto com um primo meu, que hoje ele é pastor também, músico. E a gente trabalhava junto na mesma empresa, então a gente ficava um bom tempo junto ali, né? Tanto na igreja, no ministério de louvor, passava mais tempo com ele do que com a minha própria família. E aí a gente se apaixonou pela palavra do Senhor e nós ficávamos lendo, e aí quando a gente ia no fretado ali para poder trabalhar, ficávamos ministrando um ao outro. Na verdade a gente ficava compartilhando aquilo que a gente tinha lido, né? E mal sabíamos que estávamos sendo usados pelo Senhor para ir ministrando um ao outro. E isso era maravilhoso, porque ia sendo transformado o nosso interior, a gente ia se convertendo cada dia mais, ia se apegando ao Senhor. Isso é princípio e não tem como correr disso. A gente não pode se basear apenas nas nossas emoções, porque emoção para mim, lá no início era bem difícil sentir, mas a palavra me fez me apegar ao Senhor, entender quem é Ele, e isso é maravilhoso. Isso trouxe firmeza aos meus pés, e eu fui firmado na rocha. A palavra do Senhor é maravilhosa, ela transforma. E o inimigo, ele quer
né, trabalhar de todas as formas, como eu falei. E eu lembro que no decorrer da caminhada ali, você vai se aprofundando em Deus, e aí você vai se abrindo para fazer algumas coisas dentro da igreja, e daqui a pouco você começa a liderar, daqui a pouco você começa a discipular, e aí aquele amor pela palavra ali, você começa a ler. Eu lembro que eu ia lendo, e a motivação começou a mudar sem eu perceber, começou a mudar dentro do meu interior. Tá todo mundo me ouvindo? Olha como o inimigo é astuto. É a única coisa, o único atributo que a Bíblia dá a ele, que ele é astuto. Então, ele é astuto. Ele viu que eu era apaixonado pela palavra e ele começou a mudar aquele quadro ali, né? Ele começou a trabalhar para tentar mudar, porque ele só tenta. E quem faz e quem consegue as coisas é o Senhor, Deus Todo-Poderoso. E aí eu comecei a ler a palavra, Abraão. E a palavra que eu lia já era mais com a intenção de passar, de ensinar, de pregar, de ministrar. E aí eu fui perdendo o prazer da leitura. Quando eu me pegava para ler a Bíblia, era sempre não de me alimentar primeiramente, mas para tentar entender algo para passar para alguém. Tá todo mundo me entendendo? E nisso eu comecei a perder o prazer, porque eu entrei no serviço da leitura e não no prazer de desfrutar de uma boa leitura. Tá todo mundo me entendendo? E aí eu comecei a me fechar para o trabalhar do Espírito Santo nesse aspecto. Olha só que coisa de louco. A própria leitura da palavra que me fez se achegar ao Senhor, me apaixonei ao Senhor. A própria leitura, comecei a me enquadrar dentro daquele texto que o apóstolo Paulo fala que a letra ela pode, né, matar, tem que tomar cuidado. E aí eu começava a ler a Bíblia, só que já não tinha mais aquele prazer. Era sempre para compartilhar algo com alguém. E aquilo foi ficando maçante. Eu lia para compartilhar algo, eu lia para ter algum tipo de revelação, para passar algo. E eu lembro que num período bem difícil que nós passamos, eu não conseguia mais ler a Bíblia. E aí eu me afastei da leitura. Não conseguia mais ler. Porque quando eu sentava ali para poder pegar a Bíblia, para poder ler, eu lembrava de todas as obrigações que eu tinha para fazer, de todo o compromisso, e aquilo começou a ficar pesado. E aí foi dessa forma que o inimigo começou a trabalhar para me afastar de um relacionamento íntimo com o Senhor através da palavra. É forte ou não é? Através de algo que transforma, que muda, ele começou a trabalhar de uma forma ali, e eu me enxerguei de uma forma totalmente diferente. E aí eu parei de ler a Bíblia achando que estava tudo bem, até porque, né, eu sabia de muita coisa ali. Leigo engano, né? Estava bem enganado. O inimigo conseguiu me dar um nozinho. E aí você vai ficando seco, desnutrido, sem se alimentar do Senhor. O próprio Jesus fala isso. Ele fala bem assim, ó: examinais as Escrituras, porque ela testifica de mim. Nós precisamos se alimentar disso aqui. Eu lembro que na empresa que eu trabalhava, tinha um rapaz lá que ele tinha aquelas caixinhas que você vai lá e tira uma palavra. Vocês já viram isso, não? Caixinhas da promessa, né? E aí o negócio é bem mastigado, né? Você não quer se relacionar com Deus, você vai lá, vou tirar uma palavra aqui para ver o que Deus tem para falar para mim. Mas você não quer sentar ali e buscar o Espírito Santo, se abrir para ser sensível, estar sensível para a leitura da palavra. Por que eu estou falando tudo isso? Gente, o nosso único objetivo de estar aqui neste lugar, ou estar num lugar igual a esse aqui, é se relacionar com Deus. Não tem outro objetivo. Quantos aqui acreditam em Jesus? Estamos aqui porque acreditamos em Jesus. É esse o objetivo que nos une. É esse alvo que nos une aqui neste lugar. Então, se o nosso objetivo é se relacionar com o Senhor, uma das maneiras mais orientadas por esse livro que temos em mãos aqui é através da palavra dele, através da leitura. E não de uma forma terceirizada, através de uma caixinha, através de, sentar na frente de um computador ou do YouTube ali para você assistir um tipo de ministração. Isso é maravilhoso, mas isso é um complemento de uma leitura diária, de um relacionamento diário com o Senhor. Olha aqui, o Senhor já está nos ministrando, amém?
Se nós não nos relacionarmos com o Senhor dessa forma, isso é a nossa preocupação. Se nós não nos preocuparmos com esse ponto simples, que é muito importante, é muito provável que nós iremos nos colocar num lugar igual esse aqui e não vamos nos relacionar ou sentir de uma maneira plena o Espírito Santo e não vamos nos abrir para que o Espírito Santo tem para fazer através das nossas vidas, porque Ele tem algo para fazer. Não começa através da leitura, começa através da leitura da palavra. E detalhe, como eu já falei através do meu testemunho, não de uma leitura com segundas intenções. Apesar que a intenção era positiva, eu lia para ministrar, eu lia para pregar, para ensinar. Mas é tão terrível isso, que até nisso o inimigo conseguiu fazer algo. E aí eu comecei a me perder ali na leitura. Mas ler a palavra com a intenção de se relacionar com o Senhor, de descobrir ao Senhor. O Pet falou aqui acerca de Jó. Jó, ele se relacionava com o Senhor. E nada que estava ao seu redor fez com que ele negasse aquilo que ele sentia no íntimo de sua alma, que era o próprio Deus ali que se relacionava com ele. Abraão foi outro homem de Deus. Eu falei, chamei o Abraão, agora falei Abraão, agora estou falando do Abraão da Bíblia. Abraão foi outro homem de Deus que se relacionava. E Abraão era mais, historicamente, teologicamente, a história de Jó, ela não tem muito, de uma forma ali de tempo, não se sabe se foi antes, se foi depois de Abraão. Mas Abraão, a Bíblia fala que Deus o chamou do meio dos seus, e ele vivia no meio de uma família de idolatria, onde não tinha escritos falando acerca de um Deus todo-poderoso. Quantos estão entendendo? Ele sentiu um chamado de um Deus que não era prescrito, que não tinha nada falando a respeito dele. Os pais, ou o pai de Abraão, mais precisamente, o pai de Abraão, ele fazia esculturas de deuses que eles imaginavam, sei lá, o Deus Sol, o Deus que ele podia imaginar, né? Naquela época, não tinha escrituras, não tinha nada para ensinar a respeito de Deus. Ele sentiu algo no íntimo dele e ele ouviu aquela voz, muito louco ele, né? Ouviu algo e saiu do meio da parentela dele, porque ele recebeu uma promessa no seu coração, que Deus faria dele, sair uma grande multidão, ele seria pai de uma grande multidão. E ele, por um relacionamento com um Deus todo-poderoso, que não tinha nem as escrituras, ele obedeceu aquela voz e ele saiu do meio dos seus. E aí começou toda a história. Começou toda a história de Israel, a história da nação que por elas e por eles, nós estamos aqui hoje tendo a oportunidade de nos reunir para adorar o Senhor, Deus Todo-Poderoso. Amém? Então, através dessas escrituras aqui, tudo inicia, tudo começa. Através da palavra do Senhor, tudo se inicia. Não tem como se relacionar com Deus se nós não nos voltarmos para a palavra do Senhor. Amém? Isso tem que ser um costume. Isso aqui é para mim, gente, está falando para mim. Porque todos os dias eu lembro disso. Todos os dias eu lembro da batalha que é para você ler e se alimentar. Eu peço para Deus, toda vez que eu me coloco para ler a Bíblia, a simplicidade de uma criança para ler novamente, me alimentar, me alegrar com as histórias, ficar encantado com as histórias. Eu lembro quando eu li a história de José, eu fiquei encantado com a história de José. E aquilo foi me transformando, foi enchendo o meu ser das águas que fluem do trono do Senhor. É isso que a palavra fala. Amém? Então, se quisermos nos relacionar com o Senhor de uma forma verdadeira, isso é tão importante que eu estou falando, porque nós vivemos hoje uma crise de identidade, né? E não é esse o ponto que eu quero chegar. Mas nós vivemos hoje uma crise de identidade da nossa sociedade no geral, né? Então, se nós não buscarmos o Senhor, com certeza nós vamos ficar confusos. Com certeza. Porque é cada um falando algo diferente. Até quem poderia estar ensinando algo com honestidade, está ensinando algo voltado para coisas do seu próprio coração ali. E aí, através da palavra, sai manipulando todas as coisas. Mas não é esse o ponto que eu quero chegar. Nós temos uma artista aí no mundo, aí fora, que ela falou que precisava ser feito uma nova roupagem para a Bíblia, né? Já ouviu isso? Vocês ouviram essa notícia?
uma artista bem influente aí, que era a rainha dos baixinhos. É porque ela é muito velha também, né? Tô falando aqui, mas a maioria não conhece. A Xuxa falou que tem que fazer uma nova roupagem, né? Tipo, como é que é? A Bíblia estava ultrapassada. Ela acredita em Jesus, ela crê em Deus, mas ela quer crer em Deus do jeito dela. Até escrever de novo a Bíblia novamente, em algumas coisas aí, porque eu acho que não está muito legal isso aí. Não está se enquadrando aos nossos dias. Não está se enquadrando à nova realidade da sociedade. Olha que coisa louca. Não é a gente que tem que se enquadrar aquilo que o Senhor quer, mas é o Senhor que tem que se enquadrar aquilo que nós queremos. É meio louco isso ou não é? E aí, como teremos firmeza naquilo que Deus, no relacionamento com Deus, se nós não estamos lendo? E aí só estamos ouvindo aí fora? E daqui a pouco a gente está reavaliando, até porque acho que ela não está tão errada assim não, viu? Começamos a reavaliar aquilo que está sendo falado. Apóstolo Paulo, ele bate firme em cima disso. Ele fala para questionar mesmo. É ou não é, Abraão? Fala para questionar, questione. Tenha a palavra em mãos e questione mesmo. Porque só é através desse princípio que nós vamos começar a conhecer de verdade ao Deus Todo-Poderoso, através da palavra do Senhor. Ler a Bíblia como um alimento diário, como sem ela não temos vida. Amém? Você consegue fechar os seus olhos? Não acabou a palavra ainda não, só vou fazer uma oração. Tu és bom, Senhor. Foi o Senhor que nos permitiu estar aqui neste lugar. O Senhor nos alcançou com a tua graça, com a tua misericórdia. O Senhor é bom. O Senhor tem um propósito na vida de cada um desses que estão aqui. E é o Senhor que tem um propósito. É o Senhor que tem algo para fazer. Há uma importância muito grande desse que está me ouvindo, de se abrir para entender de uma forma profunda e íntima, como Abraão entendeu, aquilo que o Senhor tem para fazer na vida desse e através da vida desse que está me ouvindo. Mas o inimigo, ele é astuto, ele é ágil de uma forma que nós às vezes, por falta de se relacionar também com o Senhor, desconhecemos. E aí ele nos enrola, nos embananda todo ali, Senhor, a ponto de não fazer com que nós não venhamos ler a palavra, meditar na palavra, se alimentar da palavra. Se torna chato, se torna cansativo, os textos é confuso, porque é uma linguagem às vezes difícil de compreender, as histórias não são cronológicas, elas não têm uma ligação uma com a outra, aquilo se torna chato, aquilo se torna, Senhor, não é tão legal como aquela série que eu coloco ali e fico horas e horas assistindo, horas e horas. Nós temos que ter amor, Senhor, por esse relacionamento com o Senhor, relacionamento com a Tua Palavra, relacionamento com o Senhor. E o meu pedido, Senhor, diante dessa intercessão que estou fazendo pela Tua igreja que se colocou neste lugar, que o Senhor trouxe neste lugar, por cada um deles, Senhor, é que Teu Espírito Santo possa encontrar lugar, Pai, no coração, no íntimo de cada um deles, fazendo com que eles venham entender que esse é o primeiro princípio ali, o primeiro passo para começar a conhecer ao Senhor, não de ouvir falar, mas de se relacionar de uma forma íntima com o Senhor. A leitura da palavra, Senhor. Ver o que o Senhor fez na vida de grandes homens que se abriram para que o Senhor fizesse algo. De mulheres, Senhor, que tinham o Senhor como o único, aquele todo-poderoso que fez os céus e a terra. Eu sei que o Senhor tem para fazer isso na vida de cada um desses que estão aqui, Pai. Nós não estamos aqui por causa de um programa qualquer, não por causa de afinidades. Tudo isso o Senhor conta, mas não é por causa de afinidade, não é por causa de algo que tem aqui que é legal, a canção que toca, não, Senhor. Nós estamos aqui porque nós acreditamos no Senhor, nós cremos no Senhor Jesus, nós estamos aqui para se abrir
para que o Senhor possa transformar as nossas vidas, mudar as nossas vidas e fazer em nós e através de nós aquilo que te agrada, aquilo que o Senhor quer fazer e não o que queremos, não por onde queremos. Mas só vai acontecer isso se nós conhecemos o Senhor de uma forma íntima e profunda. O inimigo trabalha, mas já repreendo ele em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E eu declaro, Senhor, profundidade no Senhor sobre a vida de todos esses que estão aqui, Senhor. Profundidade em Ti, amor pelas Tuas coisas, pela Tua palavra, prazer na Tua palavra, prazer em Ti, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Eu te agradeço por essa oportunidade, Senhor, em nome de Jesus. Se você concorda, dá um aplauso a Jesus. Glória a Deus. Agora vamos, enfim, ler a Bíblia. Vamos lá. O primeiro texto que eu pedi para vocês lerem, ou abrirem, perdão, está em Mateus, 13. Consegue pôr para mim aqui, Dan, por favor? Mateus 13. Mateus 13, 1. Vamos lá. Cadê? Põe para eu ver. Vamos lá. Jesus ele começa a falar sobre, através de parábolas com os discípulos ali. Os discípulos se assentam para eles começarem a ter um relacionamento juntos ali. E aí Jesus começa a falar através de uma parábola, a parábola do semeador. Amém? Sua Bíblia, quem tem a Bíblia aí física aí em mãos, tem um título. Esses títulos e subtítulos são importantes para apontar, para nos direcionar, para onde a história está indo. E tudo isso é um objetivo, não é só para preencher o momento, não. Então eu tenho como título aqui a palavra do semeador. E aí eu vou fazer a leitura, se vocês puderem acompanhar, eu agradeço muito. Você pode ler junto comigo também, para não ficar só na minha leitura aí, até porque eu não sou tão bom assim de ler. Vamos lá, queridos. Tendo Jesus saído da casa naquele dia, estava sentado junto ao mar, e juntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra profunda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E a outra caiu em boa terra, e deu fruto, um a 100, outro a 60 e o outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Essas são as palavras de Jesus. Aí lá no 18, eu vou pular lá para o 18, porque ele vai falando acerca do porquê que ele fala em parábolas para os discípulos ali. E aí depois ele pula para o 18 para explicar acerca dessa parábola que ele contou. Quantos estão aqui? Estão ouvindo? Estão acompanhando? Amém? Lá no 18 ele começa a explicar: escutai-vos, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino, e não entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo que recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração
e é chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, e logo ele se ofende. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e compreende e dá fruto, e um produz 100, o outro produz 60 e o outro 30. Amém? Bem simples de compreender a analogia que ele fez acerca da parábola que ele contou. É verdade ou não é? É simples depois que ele explica, mas talvez sentado, ouvindo ele falar no meio da multidão, eles iam ficar confusos mesmo, como eles ficaram. Então eles questionaram a Jesus: por que o Senhor fala em parábolas? E aí Jesus explica para eles que ele fala em parábolas para que os outros, os fariseus, saduceus, pessoas que estavam ali querendo de alguma forma que Jesus caísse em algum tipo de contradição para poder ter argumento para prendê-lo, não entendesse aquilo que ele estava falando. Está todo mundo me entendendo? Então ele falava em parábolas, e aí os discípulos, muitas dessas palavras também não compreendiam, mas no íntimo Jesus explicava, como foi nesse texto aqui. Uma palavra bem simples, que eu acredito que todos aqui já ouviram acerca dessa palavra, né? A parábola do semeador. Simples e com uma profundidade gigantesca acerca do ouvir Deus, acerca de se relacionar com o Senhor, acerca de fazer uma autoanálise. Por quê? Nós estamos aqui porque nós acreditamos no Senhor, mas crer no Senhor é etapas atrás de etapas. Crer no Senhor não é só declarar com os nossos lábios: eu creio no Senhor Jesus. Já é alguma coisa, mas é etapas atrás de etapas, ou na frente de etapas. Nós precisamos subir cada dia mais nesse relacionamento, ou se aprofundar, mergulhar nesse relacionamento, que é o que a Bíblia muitas vezes faz como analogia. Vem, mergulha. Nós precisamos crescer no relacionamento com o Senhor, no nosso relacionamento com o Senhor. E aí, através dessa parábola, nós começamos a entender um pouquinho que tipo de semente ou que tipo de terra que é o nosso coração, que recebeu essa semente, que nos fez estar aqui hoje sentado, que nos faz todo domingo, ou pelo menos um domingo no mês, ou pelo menos 2 domingos no mês, ou pelo menos um domingo a cada 6 meses, estar num lugar igual a esse. Eu começo a refletir e analisar qual é o tipo de terra que recebeu essa semente, essa palavra. Eu vou fazer mais uma vez a pergunta ou a afirmação: nós estamos aqui porque nós cremos no Senhor Jesus, amém? Mas de que forma que cremos? Até que ponto cremos? Será que o Senhor Jesus, ele tem o mesmo tipo de chamado para um relacionamento com Ele, para todo mundo? Será que Ele quer se relacionar comigo da mesma forma que Ele quer se relacionar com você? Será que Ele quer você perto dEle do mesmo jeito que Ele quer eu perto dEle? E assim, de uma forma associativa aí, todos nós devemos refletir dessa forma, porque nós nos acostumamos a estar num lugar igual a esse, aqueles que frequentam um lugar igual a esse, a achar ou acreditar que quem está com o microfone na mão, ou quem se coloca para fazer alguma coisa, talvez é aquele que o Senhor tem chamado para mais perto, para se relacionar de uma maneira mais profunda. Está todo mundo me entendendo? E será que o mesmo chamado que Deus tem na vida do pastor Wender, Ele tem na minha vida, Ele tem na vida de alguém que senta todo domingo, ou pelo menos uma vez por mês, ou 2 vezes, ou uma vez a cada 6 meses? Uma coisa nós concordamos aqui, que é, nós estamos aqui, vocês repetiram isso comigo umas 4 vezes, aí vai ficar repetindo até o final da pregação. Nós estamos aqui porque nós acreditamos no Senhor Jesus. Quantos aqui acreditam? Agora eu tô até com medo, o irmão tá até com medo de falar se acredita ou não. Será que eu acredito? Não. É para refletir mesmo, é para a gente parar para analisar. Um chamado para um cristão, ele é um chamado para um cristão. Tem uns que se abrem, tem outros que se abrem mais ou menos, outros nada, e outros é só simpatizante, só de fora lá, é legal isso aí, mas o chamado para um cristão é o mesmo. Eu já tenho alguns domingos, algumas oportunidades que eu tenho
que eu estou tentando falar isso, mas eu acho que o Espírito Santo não permite, aí fica tudo meio bagunçado e não sai. Tomara que hoje eu consiga. Amém? O chamado para um cristão é único. Se nós acreditamos em Cristo, acreditamos em Jesus, o aceitamos como o único e suficiente Salvador, é o mesmo para todo mundo. Eu criei, recebi, sou transformado pela palavra, começo a aprender dele, começo a me alimentar dele, começo a ser transformado por ele, e agora isso não fica comigo, isso precisa começar a passar para frente. E aí eu começo, isso que é o chamado de um cristão. Por quê? Na onde que eu me baseio nisso? No próprio Cristo. Não é ele a nossa base? Jesus não é o nosso exemplo? Jesus não é a nossa base? E ele veio aqui, ele fez o quê? A base, o que foi baseado a vinda de Jesus aqui? Não foi entrega? Ele não veio, se relacionou com a família dele, primeiramente. Depois que ele alcançou uma idade onde a sociedade que ele estava incluso ali começou a valorizar aquilo que ele estava sendo falado, a partir dos 30 anos de idade, aí ele começou a executar o ministério dele, ele começou a ir, e aí ele começou a ensinar, ele começou a entrar em lugares onde as pessoas aceitavam e lugares onde as pessoas não aceitavam, começou a ir em lugares onde as pessoas eram excluídas pelas suas condições, ele começou a fazer algo, né? Os teólogos têm costume de falar que Jesus ele não fundou o cristianismo, né? Mas os que vieram depois foram levando essa ideia. Mas se nós somos chamados de cristão, nós somos pequenos cristos e precisamos levar ou ter ele como exemplo e fazer a mesma coisa. Não tem algo tipo masterizado, mixado para melhorar esse chamado, não. Masterização e mixar um som é algo que você pega ruim e deixa ele melhor. Não, o chamado continua o mesmo. Se eu aceitei ele, eu tenho ele como único e suficiente Salvador, eu preciso compreender esse chamado, me relacionar com essa palavra, com esse Deus que me chamou, que alguma coisa deixou. Jesus é legal, né? Jesus é interessante. Acho que eu vou lá todo domingo lá para ver quem mais é esse Jesus, me aprofundar mais. Se isso é o Espírito Santo falando com você, batendo a porta. Agora eu preciso começar a me aprofundar. E aí eu preciso começar a me abrir, porque se eu sou cristão, eu tenho ele como exemplo e modelo e sigo o exemplo dele. É assim que funciona. Fora isso aí, é masterizado, é mixado. Eu tenho ele, mas até certo ponto ali eu acho legal a história. Até certo ponto ali eu vou. Até ali, mas até porque isso aí que está sendo falado aí é a ideia desse pastor aí. Porque esse pastor aí, ele tem segundas intenções. Ele quer enriquecer, não foi isso na nossa sociedade no geral, que é falado e que foi usado pelo maligno para fazer com que nós nos afastássemos do Senhor? Nós começamos a avaliar e reavaliar baseado no que sentimos e não no chamado. Calma aí, gente, não vamos se perder dentro da ideia, não. Eu estou falando acerca do que é um chamado para ser cristão. Quantos aqui estão aqui ainda? E para que tudo isso? Porque a nossa vida depende disso. Se você for para o lado mais punk do negócio, você vai entender acerca de uma salvação e acerca de algo que para quem não se encontrar em Jesus também está preparado. Então a nossa vida depende disso, de conhecer esse Jesus, de se entregar para Ele e de se abrir para o que Ele tem para fazer através da gente. São etapas. Em que etapa que eu parei? A palavra que nós lemos agora, a parábola do semeador, fala acerca da terra que está recebendo essa palavra. E aí dá exemplos de 4 terras diferentes. É isso ou não é? Está todo mundo acompanhando? 4 tipos de terras diferentes. Quais são elas? Beira do caminho, o semeador saiu a semear, com ali o pacotinho dele. A plantar, a semear. E aí a primeira terra, a semente caiu na beira do caminho. Não é? Vamos lá, gente, vamos participar. A primeira terra qual é? A beira do caminho. Então ele saiu para semear, só caiu à beira do caminho. Talvez pode ser igual aquela mulher que chega diante de Jesus e fala assim: Senhor, socorre minha filha. E aí Jesus fala para ele bem assim, né? É mister que eu tiro da mesa e, né, e dê para os cachorrinhos.
E aquela mulher olhou para ele e falou assim: mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Talvez é igual essa palavra. A palavra caiu à beira do caminho. E aí, o que aconteceu? A segunda terra, depois a gente vai para refletir sobre as terras. A segunda terra é sobre os pedregais. A terceira, espinhos. E a quarta, a terra boa. A primeira terra à beira do caminho, o que aconteceu com a semente? As aves vieram e levaram. A segunda terra, que era os pedregais, até desceu um pouco para o coração, alegrou. Mas aí o que aconteceu? Não tinha profundidade por causa das pedras, estava raso. E aí o sol veio e secou ali a planta, e murchou, morreu. A terceira terra eram os espinhos, né? A semente caiu nos espinhos. O que aconteceu? Os espinhos sufocou a semente, não nasceu fruto nenhum. E a quarta terra era a terra boa, onde foi lançada. E aí a Bíblia foi falando acerca da sequência, não foi? Ó, deu tanto, deu tanto, deu tanto. Foi crescendo. A terra boa vai crescendo, não vai se acomodando, e vai se aprofundando a raiz e vai crescendo. É assim que funciona. Não tem como masterizar o chamado. O Senhor tem um chamado na sua vida. Uns serão pastores, outros serão apóstolos, é o que a Bíblia fala. Uns serão profetas, outros serão ensinadores da palavra. Todo mundo tem um chamado em Cristo. Não podemos ser apenas simpatizantes. Porque simpatizante da fé, eu me enquadro em algum tipo de terra. Concorda comigo ou não? Em que terra que eu me enquadro? Apenas sendo um simpatizante da fé. E aquele que recebeu a palavra, recebeu o chamado, e arde dentro do coração dele, só que daí ele, mas eu tenho que... Não, mas primeiro eu tenho que fazer a faculdade aqui, que o Senhor me chamou. Espera um pouquinho, vai. Primeiro eu tenho que trabalhar muito, porque eu tenho que ganhar muito dinheiro ainda, porque eu tenho que conquistar um monte de coisas ainda. É um tipo de terra, não é um tipo de terra? E a semente, e a palavra fica onde ali? Qual é a terra? Os espinhos vêm e sufoca. É até gostoso ouvir te falar de Jesus. Arde, queima aqui. Eu sei que eu tenho um chamado, eu sei que eu tenho que fazer algo. Já está revelado toda vez que eu vou no culto, toda vez que eu vou em qualquer outra igreja por aí. Mas eu tenho tanta coisa para fazer. Dá um tempinho, tem tanta coisa para fazer. E aí vai passando, vai passando. A gente estava indo para o ensaio na quinta-feira e eu atendi o último cliente, estava guardando as ferramentas ali. E aí o menino que trabalha comigo, ele estava atendendo uma moça que chegou ali na hora de fechar mesmo ali. E ela chegou: dá para cortar o cabelo do meu filho? Aí o menino falou: não, deixa que eu corto. E eu arrumando as minhas coisas para ir embora, e eu vi a feição daquela mulher, estava bem estranha assim, né? E aí eu senti uma angústia, cara, no meu coração apertou assim, e eu não entendi o que estava acontecendo. E aí eu tentei ser sensível ao Espírito Santo e parei um pouquinho, fiquei enrolando ali para tentar entender o que estava acontecendo com aquela mulher. E aquela mulher foi conversando, eu estava muito angustiada. Então as pessoas, quando estão angustiadas, na minha profissão a gente vê muito isso. Ela tem a gente como psicólogo, aí acaba falando que, né, você foi o canal ali para ouvir. E aí você pode ser o canal para abençoar também. Isso é um privilégio. E aí ela falou ali, comentando com o menino que estava trabalhando, que ela estava ali meio que na base de remédio, medicação, porque a afilhada dela tinha tirado a vida algumas semanas atrás. E aí eu vi aquilo de fechando as janelas ali, né, as cortinas, eu vi aquilo, aí eu entendi por que eu fiquei triste na hora que ela entrou. E aí eu comecei a interceder por ela. E aí eu fui pro ensaio com os meninos, ensaiamos, no final a gente orou pela vida dela. Mas aonde que eu tô querendo chegar? É que talvez, pelo fato de você ter colocado aquilo que arde no seu coração aqui um pouquinho, só dá um tempinho aí, Deus. Talvez tem pessoas que precisavam ouvir, cara, através da sua vida, e que não está ouvindo porque você pediu um tempo pro chamado.
que já é gritante na sua vida. Não é para especular nada não é para... Mas aí eu cheguei e falei com os meninos no ensaio, eu falei assim, como a gente precisa amar Jesus de uma maneira verdadeira. Como a gente precisa aproveitar essa oportunidade que a gente vai ensaiar. A gente vai falar de coisas técnicas aqui, mas como a gente precisa aproveitar essa oportunidade para a gente se lançar aos pés de Jesus e ter o máximo que a gente pode entregue aos pés do Senhor, para receber dele também, para fazer o que ele quer que nós façamos de uma forma emergente, porque as pessoas estão sendo ceifadas, as pessoas estão morrendo, cara, as famílias, meu Deus, isso aqui não é chover no molhado não, isso é uma verdade, querido. As pessoas estão morrendo, cara, enganadas, cegas pelo maligno. E você está domingo após domingo ouvindo que Deus tem um chamado. Você já simpatizou, você já creu, você já deu um passo para frente, você já sente queimar, você já se entrega ao Senhor, já tem um monte de coisas na sua vida que você já entregou. Eu já entrego a minha parte financeira, já eu entendo que é tudo de Deus. Eu já estou todo domingo aqui, já é muita coisa, legal. Mas, cara, tem que continuar. Porque, que coisa de maluco isso que eu estou falando. Mas é assim que o Espírito Santo faz, né? Eles fazem as coisas loucas, né? Para fazer algo. Nós precisamos continuar. Em que nível que está essa palavra que eu recebi? Foi sufocada? Estava à beira do caminho? É legal, mas estava só à beira do caminho? Foi sufocada pelos espinhos? Ou não tinha tanta profundidade assim? Para que pudesse gerar fruto, um atrás do outro. O interessante é que é uma palavra tão simples, que a gente aprende lá na EAD, sabe, na Escola Bíblica Dominical. As primeiras palavras assim, né? Aí tem a historinha para criança. E é algo tão profundo, é algo que nos faz refletir tanto acerca do que é Jesus na nossa vida. O Senhor, Ele tem um chamado na sua vida. Não é só o pastor, não, que está com o microfone na mão. Não é aquele irmão que aprendeu a tocar um instrumento. Não é só o Leno que está na porta. Nós aprendemos a conviver aqui para o bom funcionamento desse prédio aqui. Então o Leno se dispõe a ficar ali na porta, a Val, aí eles vão orar. A Val estava falando comigo ali que meu filho caiu na escada. Ela falou, ai meu Deus, que obreira eu sou. Fique em paz, Val, aquilo ali é saúde. A gente se dispõe para fazer algo porque a gente aprendeu a contribuir com a estrutura desse prédio. Estão entendendo? Mas o chamado, ele vai muito além disso. Isso aqui é porque a gente ama esse lugar. A gente aprendeu a tocar um instrumento, aí vem aqui tocar umas músicas, toda atrapalhada às vezes. O som às vezes não ajudando, aí nos rendendo diante do Senhor. Mas é só um detalhe. O chamado para um cristão é igual para todo mundo, cara. Se você se sentir... Aí a luz acendeu. Se você se sentir com mais afeição para alguma atividade aqui, cara, mergulha, vai e faz, mas o chamado vai muito além disso. Muito além disso. É lá no seu trabalho, eu vou ter que sair de tudo, eu vou ter que, não é isso. Mas é você fazer a diferença onde você está. É você ser cristão aonde você está, porque precisa ter genuínos cristãos aonde todo canto da sociedade precisa ter. Todo mundo que entendeu o chamado em tudo quanto é lugar precisa ter, porque para não ter e para não acontecer, igual esse relato que eu acabei de falar, pessoas tirando a própria vida, às vezes por falta de um monte de coisa, mas principalmente por falta de alguém colocar a mão na cabeça dela ali, repreender o inimigo, orar, chorar por ela, pegar ela no colo, colocar em cima de uma maca, abrir o telhado, jogar ela lá para ela ter um encontro com Jesus. Precisa disso, cara. Lá na sua família, sua esposa, seu marido, seus filhos, seus irmãos, sua mãe, o seu pai, aí vai aumentando. Sua família, primos, seus amigos, seus vizinhos, as pessoas do trabalho. O chamado de um cristão é para todos.
de igual forma. Não é o pastor que está todo domingo com o microfone na mão. O chamado para se relacionar com Jesus é para todos. É para se aprofundar na leitura, é para ter um relacionamento com Ele profundo, é para senti-lo, para sentir Deus, querido. O chamado de um cristão é para todos. Quantos creem? Eu creio, a Raíssa falou. Será que eu acredito que se eu for através da vida do Luciano, eu fui abençoada e hoje eu moro num apartamento lindo? Aí glória a Deus. Mas e se Deus falar para mim bem assim, não, agora você precisa ir lá pro Piauí? Olha o irmão lá, que a gente ouviu, o pastor. Obrigado, Luciano. Me abençoe de novo. Será que eu vou me apegar? O chamado de um cristão é para todos, de igual forma. Tem uns que vão pegar o microfone, vão desenrolar, né, vão desenvolver isso, porque isso desenvolve a forma de falar na frente das pessoas, a forma de cantar na frente das pessoas, a forma de tocar, a forma, enfim, não é a plataforma que define o chamado. A do chamado de um cristão é aonde você estiver. Será que se aparecer uma oportunidade para mim numa cidade melhor, mas o que o Senhor quer é que eu vá para o Piauí, não que Piauí não seja melhor, pelo amor de Deus, o Pet está filmando aí já, é lindo lá também, mas será que eu vou lá para o sertão? Um chamado de um cristão, quanto mais você for se aprofundando, você vai chegar a esses entendimentos aí, amém? Vamos dar uma pausinha nisso aqui, e vamos lá para outro texto, porque senão eu não continuo lendo, na verdade você vai ver que tem tudo a ver uma coisa com a outra. Vamos lá, o segundo texto que eu pedi para os irmãos abrir é Mateus 6, é isso? Essa parte aqui agora é para quem já recebeu a palavra. Mas de igual forma você precisa analisar, porque quem vai analisar que tipo de terra é você mesmo, não é ninguém que vai te apontar. Não é o fato de você estar fazendo algo aqui, de você estar aqui todo domingo, que vai definir se você recebeu, que tipo de terra que você é. Na verdade é no seu relacionamento com Deus que você vai entendendo isso. Amém? E aí, ó, Mateus 6, a partir do versículo 1 aqui, ó, perdão, 1 não, Mateus 6, a partir do 19... no 1, ele começa a falar acerca, para os seus discípulos, ele começa a falar acerca de como é se comportar, né? Aquele que recebeu um chamado, aquele que... Então ele começa a falar acerca de como jejuar, ele começa a falar acerca de como orar, e aí ali está escrito ali no capítulo 6, fala sobre a oração do Pai Nosso. Então ele vai falando sobre o comportamento de quem recebeu um chamado, e quando você começa a levar, quando você começa a caminhar, quando você começa a caminhar conforme alguém que recebeu esse chamado, como deve ser esse seu comportamento, como você deve orar, como você deve jejuar, como que você deve fazer diante até das pessoas. Então ele vai instruindo, ó, quando vocês orarem, não orem igual os fariseus, os saduceus não, que se colocam nas praças e falando em voz alta e tal. Entra no seu quarto, já ouviram isso? Vai lá, fecha a porta e busca o Senhor no seu íntimo, no secreto, porque no seu íntimo, no secreto, Ele vai também te honrar e te abençoar, e vai se revelar a você. Aí ele vai falando, ó, quando jejuares, não fica aí falando que está jejuando, não, vai lá, lava o rosto, né, coloca uma roupa legal, cinge o seu lombo ali com uma roupa legal, e não mostre que você está jejuando, porque quem fica mostrando que está jejuando, já recebeu o seu galardão. Então ele vai ensinando, vai falando acerca de como deve ser o comportamento, no geral, de quem recebeu e de quem entendeu que está guerreando ali. Então precisa orar, precisa jejuar, então ele vai instruindo. E aí ele chega lá no 19, aí tem um subtítulo aqui que fala, o tesouro do céu, o olho puro, os dois senhores e a ansiosa solicitude pela nossa vida. A minha Bíblia é mais antiga, então ela tem uma linguagem um pouco mais
arcaica aqui, vamos lá. 19, aí ele começa a falar: não ajunteis tesouros na terra, Adão, onde a traça e o ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem o ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Olha que forte isso. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grande serão os tais trevas. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, vai se dedicar a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Por isso eu vos digo: não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta? Aí ele faz uma pergunta, né? Aí ele aponta: olhai para as aves do céu, que não semeiam e nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tende vós muito mais valor para Deus do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura, 1 centímetro? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham e nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo que o que comeremos, ou o que beberemos, ou como nos vestiremos. Porque todas essas coisas os gentios os procuram lá fora. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Aí vem o texto chave que eu quero falar: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta cada dia o seu mal. 33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Aqui ele estava falando sobre vestimenta, sobre alimentação, sobre o cuidado do Senhor, e um convite para colocar o reino de Deus em primeiro lugar. Não ficar preocupado nem solícito acerca do que iremos fazer, do quanto iremos ajuntar, de como será lá na frente o meu futuro, se eu não ajuntar aqui. Detalhe, gente, não estou falando acerca de programações, de dedicações, quando se diz respeito a estudo ou a parte financeira, nada disso, empreendimento, nada disso que eu estou falando. Mas em todas as coisas devemos dar o nosso melhor, fazer conforme nós podemos fazer, mas em todos os lugares temos que colocar o reino de Deus em primeiro lugar. É esse o ensinamento do Senhor, é esse o convite do Senhor para quem recebeu a palavra e começou a dar fruto. Não consigo compreender essa etapa se lá atrás eu não analisar que tipo de terra que eu sou. Eu não vou começar a subir ou me aprofundar em Deus
Se a palavra, né, se a terra que recebeu essa palavra for em meio a espinhos, a pedregulhos, ou se eu for semelhante àquela terra que estava no meio do caminho. O convite do Senhor é para que nós possamos se abrir, ou possamos se abrir, para ser conforme aquela terra boa que recebe a palavra e dá frutos. Porque esse tem o seu descanso no Senhor, e no Senhor ele se tranquiliza, porque o Senhor ele veste os lírios do campo, porque ele não há de me vestir também? O Senhor ele cuida das aves, por que ele não vai cuidar de mim também com o alimento? É verdade ou não é? Mas só compreende isso, só descansa nisso quem tem uma boa terra e quem entende esse chamado. Vou fazer mais uma oração pela vida da igreja. Fecha os olhos em nome de Jesus. Pausa para algo. Senhor, Tu és bom, Jesus. Nos apegamos, Senhor, a presença do Teu Espírito, Senhor, que é plena no nosso meio, Jesus. Nós descansamos em Ti, Jesus, porque sabemos que o Senhor tem tudo no Seu controle, Senhor. O Senhor sabe de todas as coisas, Pai. Se chegamos até aqui, nessa etapa, Senhor, se estamos conseguindo ouvir, e isso está fazendo algum efeito, ou algum sentido, Senhor, aos nossos ouvidos, é porque realmente estamos entendendo, Senhor, um chamado. E se estamos entendendo, Senhor, um chamado, eu quero pedir, Pai, diante da Tua graça e da Tua misericórdia, para que o Senhor traga tranquilidade, Senhor, para cada um de nós. Tranquilidade, Senhor, e que as coisas deste mundo não venham a sufocar, Senhor, a Tua palavra, Senhor, que está no nosso coração, Jesus. Precisamos, Senhor, necessitamos, Senhor, de coisas, de cuidados. E insistentemente, Pai, nós queremos dar conta de tudo com a força do nosso braço, com o nosso intelecto, Senhor. Aí quando nós nos deparamos numa situação igual nós estamos, Senhor, eu e minha esposa, onde a saúde do meu filho não depende do meu intelecto, não depende, Senhor, da força do meu braço, do tanto que eu sei empreender, do tanto que eu vou faturar ou ganhar dinheiro. A saúde do meu filho, Senhor, está nas Suas mãos. E aí eu me deparo, Senhor, diante do Senhor, pedindo essa tranquilidade dentro do meu ser, Pai, de quem entendeu um chamado e está caminhando e quer descansar, porque é cuidado pelo Senhor, e coloca o Teu reino em primeiro lugar, ou se esforça para colocar o Teu reino em primeiro lugar. Em nome de Jesus, Senhor, traga essa tranquilidade para o coração de cada um desses que está aqui. E se esse ainda não está compreendendo, Pai, em nome de Jesus, chama ele para perto, Jesus, com o Teu Espírito Santo, Pai. Nós temos que descansar em Ti, Jesus. Precisamos aprender a descansar em Ti. A falta de descansar no Senhor nos rouba da Tua presença. E aí ficamos correndo desesperadamente para dar conta de tudo, com a força do nosso braço. E aí deixamos o Teu chamado de longe, de lado, deixamos o Teu chamado para depois, deixamos, Senhor, aquilo que arde no nosso coração ficar bem pequenininha, a chama. Nos faça compreender, Jesus. Nos faça descansar em Ti, nos permita descansar em Ti. De Jesus, em nome de Jesus. No livro de João,
21, capítulo 21. É outra coisa que eu tenho falado, porque está ardendo no meu coração por esse ano, né, no início desse ano. Parte 9, mas a partir do 21 ali, fala daquele momento onde Jesus, eu tenho falado isso insistentemente, mas fala daquele momento que Jesus ele insistiu na vida de Pedro. Pedro ele tinha vivido com Jesus, ele tinha tido experiências de profundidade com Jesus, amou Jesus, a ponto de ter um comportamento humano de diversas formas, mas ele amou Jesus, Jesus sabia que ele amava. E aí as mulheres foram lá para poder limpar o corpo de Jesus, e aí Jesus não estava mais lá, tinha ressuscitado. E aí o anjo falou para elas bem assim: por que procura entre os mortos aquele que vivo está? E aí as mulheres voltaram correndo para o encontro dos discípulos, e Pedro estava lá. E aí as mulheres falaram: a gente encontrou um anjo ali, um varão, ainda não falou um anjo, encontramos um homem ali, um varão, que falou pra gente que Jesus não estava lá, o corpo dele não estava lá, e falou que Jesus ressuscitou. E aí ficou aquela incógnita, aquele pensamento dos discípulos ali. Pedro ouvindo aquilo, sabendo que ele tinha negado, sabendo que ele, conforme Jesus tinha falado, ele voltou a pescar. Todos nós sabemos que o primeiro encontro que ele teve com Jesus foi pescando, né? Jesus se encontrou com ele ali pescando, e aí fez aquele sinal lá, ó, lança a rede. Não pegaram nada, aí Pedro foi lá, lançou a rede, veio aquele monte de peixe, e aí Jesus subiu ao barco e falou: ó, vem após mim que eu farei de você pescador de homens. Então foi enfático ali aquele encontro com Jesus, marcante. E aí Pedro viveu com Jesus 3 anos, negou Jesus, ouvindo as mulheres ali, ó, Jesus ressuscitou. Sei lá, cara, o que bateu na cabeça de Pedro, não sei. Um sentimento de culpa, não sei, cara, só sei que ele voltou a pescar. Vou voltar a pescar porque minha cabeça não está dando conta dessa informação, não. Vou voltar a pescar. Voltou a pescar. Ah, ele era importante para Jesus, importante para a continuidade da obra, mas ele era mais importante para o relacionamento íntimo ali com Jesus. Jesus mostrou e fez questão de mostrar isso, cara. Por quê? Ele se apresentou, é o que a Bíblia fala, ele fez questão de se apresentar para os discípulos que estavam ali reunidos. E tem a famosa cena ali de Tomé pedindo para tocar, né, nas chagas ali de Jesus, nas feridas. E aí Tomé toca, e ele faz questão de perguntar: mas cadê Pedro? E aí eles falam: ó, Pedro voltou a pescar. Já é o terceiro culto que eu falo isso aqui, Luiz. É a terceira vez que eu falo e a Luiz chora. E aí Jesus fez questão de ir lá. Ele não poderia já ter feito o que ele tinha que ser feito? Ele quis voltar para trás, deixa quieto, ele que voltou a pescar. Mas Jesus fez questão de ir lá. Fez questão de ir lá na praia. Ele chegou lá na beira da praia, e a Bíblia fala que eles ficaram a noite toda tentando pescar e não conseguiram pescar. E a Bíblia fala que tinha um dos discípulos que estava com ele ali também, aquele que Jesus amava. João estava com ele também. E aí ele vê na praia alguém acenando: ei, me dá de comer o que vocês pescaram aí. Tem alguma coisa de comer do que vocês pescaram? E eles responderam: a gente não pescou nada. E Jesus falou bem assim: ó, lança pro lado direito. A Bíblia fala que João olhou para Pedro e falou bem assim: ó, é Jesus. E aí Pedro fez conforme Jesus falou, puxou, e aí teve muitos peixes que veio, né? Ele olhando para aquilo, ele deixou João e mais outros ali puxando a rede,
e ele estava sem camisa, e a Bíblia fala que ele se vestiu e ele mergulhou na água para ir se encontrar primeiro com Jesus ali. Então ele foi nadando e se encontrou com Jesus. A Bíblia fala que o barco não estava tão longe, a 100 metros, né? E só que ele conseguiu ali e se encontrou com Jesus. A Bíblia fala que ele não conseguia olhar para Jesus e ainda não tinha certeza que era Jesus. Aí entra a parte que eu quero ler com vocês aqui. 21:9. A Bíblia fala bem assim, ó. Não vai colocar ali pra gente. Logo que saltaram em terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima e um pão. Tinha brasas, um peixe já sendo assado ali e pão. E aí Jesus disse assim, ó: trazei os peixes que agora vocês apanhassem. Aí Simão Pedro subiu e puxou azeite e tal. Isso, 50, e fala os números aqui, né? 3 grandes peixes, e sendo tantos que se rompeu a rede. E disse-lhe Jesus: vinde e jantai. E nenhum dos discípulos ousava perguntar quem era Jesus, né? Quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Amém? Só essa parte. Como eu amo a palavra do Senhor. Eu já li esse texto diversas vezes, já li essa palavra diversas vezes. Fala muito comigo, porque eu me identifico muito. Muito, particularmente eu me identifico muito. Eu entendo que comigo foi da mesma forma. Eu recebi isso, resumidamente, eu já falei isso aqui também. Eu recebi um chamado, eu fui ungido a pastor em uma outra igreja. Pastoreei junto com outros pastores. A igreja era muito grande, passamos por problemas. A nossa liderança, que era pastor da igreja mesmo, saiu. Nós ficamos meio perdidos, saímos. Estou resumindo. Começamos a ter problemas particulares no nosso casamento e saímos da igreja. Na nossa mente a gente não ia sair. Na nossa mente a gente ia dar um tempinho só, porque estava tudo mal resolvido aqui. Daqui a pouco a gente volta. 3 anos se passaram, a gente não colocou o pé em nenhuma igreja. 3 anos. E os anos iam passando, ó. Se você deixar, ia 4, 5. Mas aí Deus teve misericórdia e Ele foi lá na praia me chamar, através da vida do pastor Wayne, e falou assim: ei! Já tinha desistido, cara. Já tinha desistido já. Nem entendia mais que esse negócio de ser pastor, liderar, tocar, então. Aí Jesus foi lá na praia, a comunidade de vida apareceu como Jesus, assim, sabe? Ei! Oh! Foi literalmente desse jeito. O pastor Wayne foi lá, me encontrou, falou bem assim: ei, vamos lá cantar na igreja lá, tocar? Tipo Jesus perguntando: ô, me dá um pouquinho de beber desse peixe, ou de comer desse peixe aí. E aí eu olhei para o pastor Wayne e falei assim: vixe, tô há 3 anos sem congregar já, pastor, já desviado. Igualzinho foi, né? Aí o pastor Wayne falou bem assim: eu sabia já. Deus falou comigo que eu tinha que vir aqui para te ajudar. Então eu me identifico muito com essa passagem. Eu já li várias vezes. Me identifico. E aí, fazendo uma leitura algumas semanas atrás, um mês mais ou menos atrás. E aí, desculpa se para você não é tão assim, mas para mim foi algo fora do comum que eu entendi através desse texto. Cara, vem. Jesus falou assim para Pedro: vem, não era pra você estar aí, cara, para continuar aqui, vem. E não esquenta a cabeça não, cara, eu preparo tudo. Pedro desceu, foi ter um encontro com Jesus, e a Bíblia é bem clara, dá uma ênfase nisso, fala bem assim, ó: ele viu brasa, um peixe em cima e um pão, preparado com as mãos do próprio Jesus. Quantos estão entendendo? O próprio Jesus foi lá, Val, chamou ele: vem. E aí ele foi todo sem graça, e quando ele chegou em terra, ele viu lá que Jesus tinha preparado algo para ele ali. Preparou algo com as próprias mãos. Não é você.
Não é você, não é a sua força, não é a sua dedicação. Já tem tudo preparado por mim mesmo. Você só precisa fazer, só precisa ir, só precisa se dispor. Você me ama? Aí Pedro falou: eu te amo. Você me ama? Eu te amo. Você me ama? Eu te amo. Então apacenta minhas ovelhas. Está tudo pronto. Se você for mergulhar teologicamente, dá vazão aí para o Espírito Santo. Cara, toda vez que se fala de brasa, ou se falando de brasa, ele provém a própria presença dele através da brasa. Ele provém a multidão para você cuidar. Peixes, o evangelho não é, tem simbologia com peixes, não é assim que funciona? Ele provém a multidão para você cuidar. Se disponibiliza, você tem que cuidar. A multidão está aqui, ó, assando na brasa. Você vai comer? Você vai me ajudar a cuidar ou não? E aí, se você ficar preocupado com o que vai ser da sua vida, ele prepara pão ainda. Não esquenta a cabeça não, tem pão para você comer. Fisicamente ele te alimenta, e ainda pão pode simbolizar a palavra do Senhor. Quantos estão entendendo? Rapaz, o Senhor te chamou aqui, te falou que Ele tem um chamado na sua vida, falou para você analisar a terra que tem recebido essa palavra, depois falou para você não esquentar a cabeça com nada que tem roubado assim esse chamado da sua vida. E agora, através da vida de Pedro, nós entendemos que Ele prepara tudo, Ele cuida de tudo. Ele prepara a brasa, o peixe e o pão. Será que eu tenho que ficar preocupado de alguma coisa? E agora? Não andeis solícitos acerca do que vocês vão vestir ou comer, porque as aves do céu são alimentadas pelo próprio Deus. Os lírios do campo nem se vestem, nem Salomão em toda a sua glória se veste conforme os lírios do campo. E aí, está esperando o quê? Para dar lugar para esse chamado que o Senhor tem na sua vida. Vou deixar de escanteio. Você pode ir longe com a força do seu braço. Você pode conquistar um monte de coisas terrenas, cara, com o seu intelecto. Eu não duvido. Tem homens aí na humanidade que fizeram grandes coisas aí. Lembra que eu falei do chamado do cristão? Cristo é a nossa referência. Fizeram grandes coisas, mas não conseguiram tirar uma alma das mãos do maligno, uma sequer. O chamado de um cristão, para todo cristão: eu amo a Cristo, eu apacento as ovelhas. É tipo isso. Não conseguindo entender? Como que eu recebo essa palavra? Que terra é essa que está recebendo essa palavra? É mais uma palavra que ficou à beira do caminho? É mais uma palavra que caiu em meio a pedregulhos? É até legal, mas não tem muita raiz e vai acabar sendo consumida pelo calor do sol? Ou a palavra caiu em meio a espinhos e as coisas desse mundo me afastam, até porque eu preciso conquistar tanta coisa ainda? Ou a terra é boa? Ou a terra é boa? Você consegue se colocar de pé?